No outono de 1595, uma publicação nos Círculos Eruditos de Veneza reescreveria dramaticamente as discussões sobre o futuro do papado e o destino da Igreja Católica. Esta é a história não contada que você não encontrará nos livros didáticos tradicionais. Uma investigação meticulosa, baseada em documentos históricos, testemunhos de época e as mais recentes descobertas acadêmicas sobre a chamada profecia dos papas, frequentemente associada a São Malaquias e, em tempos recentes, ao Papa Francisco. Fase 1. Os registros oficiais da Igreja Católica, disponíveis no Arquivo Apostólico Vaticano, documentam extensivamente a vida de São Malaquias, nascido como Mael Maedoc Amorgair, em Armagh, Irlanda, por volta de 1094. Segundo as Vita Sancti Malachiae, escritas por seu amigo São Bernardo de Claraval, publicadas póstumamente e preservadas em cópias como as da Biblioteca Real da Bélgica, Malaquias foi uma figura proeminente da reforma da Igreja Irlandesa no século XII. Os anais eclesiásticos, como os Annals of the Four Masters, compilados no século XVII, mas baseados em crônicas monásticas anteriores, indicam que em 1139, Malaquias viajou a Roma para buscar o pálio para as sés metropolitanas de Armagh e Cashel, do Papa Inocêncio II. É durante esta visita que, segundo uma tradição posterior, ele teria recebido uma visão do futuro, com uma lista de 112 papas e antipapas, desde Celestino II, eleito em 1143, até um último pontífice descrito como Petrus Romanus. Contudo, como demonstrado nas extensivas pesquisas de historiadores como o Monsenhor Etienne van Steenberg, autor de Saint Malachie, 1920, não há menção a esta profecia nos escritos de São Bernardo nem em qualquer outro documento contemporâneo a Malaquias. Os registros da Biblioteca Apostólica Vaticana, que guardam correspondências e documentos papais daquele período, também silenciam sobre tal evento. A profecia emerge das sombras somente em 1595, quando o monge beneditino Arnold Wion a incluiu em sua obra monumental Lignum Vitae Ornamentum et Decus Ecclesiae, um compêndio sobre homens ilustres da ordem beneditina, impresso em Veneza por Giorgio Anglieri. Conforme detalhado no colofão do livro, disponível em exemplares preservados na Biblioteca Marciana em Veneza, Wion atribuiu a profecia a São Malaquias, afirmando que o manuscrito original teria sido depositado por Malaquias nos arquivos romanos, hoje Arquivo Apostólico Vaticano, e ali esquecido por mais de 400 anos. Historiadores da imprensa, como Horatio Brown em The Venetian Printing Press, 1891, documentam a prolífica atividade editorial de Veneza na época, um centro de disseminação de ideias. A inclusão por Wion desta profecia, até então desconhecida, imediatamente gerou interesse e controvérsia. Segundo o estudo de 1969, The Prophecies of St. Malachi, do padre M. J. O'Brien, publicado pela Ten Books, a lista consiste em curtas frases em latim para cada um dos 112 futuros papas, começando com Ex Castro Tiberis, do Castelo do Tibre, referente a Celestino II. Fase 2. Mas quando cruzamos esses dados com as anotações pessoais e obras de historiadores eclesiásticos anteriores a 1595, uma contradição alarmante surge. O cardeal César Barônio, por exemplo, cujo monumental Annales Ecclesiastici começou a ser publicado em Roma em 1588 e que teve acesso irrestrito aos arquivos vaticanos, não faz qualquer menção à profecia. O mesmo silêncio é encontrado nos escritos de Onofrio Panvínio, um historiador agostiniano que, em sua Epitome Pontificum Romanorum, 1557, também publicada em Veneza, listou e descreveu os papas, mas sem referenciar qualquer visão profética de Malaquias. Esta ausência é crucial,
como demonstrado nas escavações arquivísticas e análises textuais conduzidas por estudiosos como o jesuíta Claude-François Ménestrier em suas Réfutation des prophéties faussement attribuées à Saint Malachie, publicadas em Paris em 1689. As profecias, que cobrem o período anterior a 1590, são notavelmente precisas em suas descrições ou alusões aos nomes, brasões ou origens dos papas. Por exemplo, para Urbano VII, 1590, a divisa é de Rore Coeli, do Orvalho do Céu. E seu nome era Giovanni Battista Castagna, sendo seu brasão uma castanheira que, segundo algumas interpretações, necessita do Orvalho do Céu. No entanto, as divisas para os papas eleitos após 1590 tornam-se significativamente mais vagas e abertas a múltiplas interpretações. Ménestrier, como detalhado em sua obra preservada na Bibliothèque Nationale de France, argumentou que a profecia foi, na verdade, fabricada por volta de 1590, possivelmente para influenciar o conclave que elegeu Gregório XIV. Ele sugere que o conhecimento detalhado dos papas anteriores a essa data seria facilmente compilado a partir de fontes históricas existentes, enquanto a vaguidão das profecias subsequentes trairia sua natureza fabricada. A equipe do Dr. H.J. Lawlor, da Universidade de Dublin, publicou em 1920 um estudo intitulado St. Malachy of Armagh, na Irish Historical Studies, onde também apoia a tese de uma fabricação tardia, apontando a total ausência de qualquer menção à profecia nos 4 séculos que separam a morte de Malaquias, em 1148, e a publicação de Huyon, em 1595. Nas memórias publicadas por Dom Mabilon, um beneditino da congregação de São Mauro, em Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti, no final do século XVII, há um esforço considerável para catalogar e autenticar documentos relativos a santos beneditinos, e a profecia de Malaquias, se conhecida e considerada autêntica, provavelmente teria sido discutida ou referenciada com mais afinco por ele ou seus contemporâneos antes de Huyon. Exatamente quando a história parecia resolvida como uma falsificação do século XVI, a popularidade da profecia persistiu. Ao longo dos séculos, cronistas e entusiastas tentaram encaixar cada novo papa em uma das divisas restantes. Um exemplo notável é a divisa Lilium et Rosa, lírio e rosa, atribuída a Urbano VIII, 1623-1644, cujo brasão de armas da família Barberini continha abelhas. Mas que era florentino, o lírio é símbolo de Florença, e governou durante a Guerra dos 30 Anos, onde se tentou uma pacificação, a rosa simbolizando a paz ou a Inglaterra. Tais interpretações, frequentemente retrospectivas e flexíveis, são documentadas em obras como St. Malachy's Prophecy of the Popes, de Culleton, 1942. Fase 3. A equipe do Dr. Anura Guruji, um estudioso independente e autor de The Next Pope, publicado em várias edições desde 2000, analisou a profecia no contexto das eleições papais modernas. Utilizando bases de dados históricas e comparando as divisas com os perfis papais, Guruji, assim como a maioria dos historiadores acadêmicos, conclui pela falta de autenticidade pré-1595. Segundo o relatório de 2005 do Catholic Answers Magazine, em um artigo de James Akin, a evidência contra a autenticidade da profecia é esmagadora. A precisão das divisas para os 74 papas e antipapas antes de 1595 e a imprecisão para os 38 subsequentes é o argumento mais forte. O que ninguém esperava era que o exame com as modernas técnicas de análise histórico-crítica, como as empregadas por pesquisadores da Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, revelaria não a autenticidade, mas sim o contexto da Contra-Reforma, em que tais documentos podiam surgir visando talvez reforçar a autoridade papal ou influenciar facções dentro da Igreja.
No século XX e XXI, o interesse pela profecia intensificou-se à medida que a lista se aproximava do fim. A divisa 110, de Medietate Lunae, da metade da lua, foi associada a João Paulo I, cujo pontificado durou apenas 33 dias, de uma lua a outra, e que nasceu na diocese de Belluno, Bela Lua. Seu sucessor, João Paulo II, foi de Laboris Solis, do trabalho do Sol, interpretado de várias formas, desde seu extenso trabalho e viagens até uma possível referência a um eclipse solar no dia de seu nascimento ou morte. A penúltima divisa, Gloria Olivae, Glória da Oliveira, foi ligada a Bento XVI. Joseph Ratzinger escolheu o nome Bento, e a ordem beneditina é também conhecida como olivetana. Além disso, o ramo de oliveira é um símbolo de paz, um tema central em seu papado. Segundo o relatório de 13 de março de 2013 da Sala de Imprensa da Santa Sé, após a eleição do cardeal Jorge Mário Bergoglio como Papa Francisco, muitos voltaram os olhos para a última divisa. In persecutione extrema, S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui passet oves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicolis diruetur, and judex tremendus judicabit populum suum. Finis. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída, e o juiz terrível julgará o seu povo. Fim. A eleição do Papa Francisco, um argentino filho de imigrantes italianos da região do Piemonte, levou a especulações. Seu nome de batismo é Jorge, similar a Pedro em algumas tradições nomásticas indiretas ou simbólicas, no sentido de pedra fundamental. E seu sobrenome, Bergoglio, tem raízes italianas, conectando-o a Romanos. Além disso, a escolha do nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, que foi chamado a reparar a igreja em ruínas, ressoou com a ideia de um papado em tempos difíceis. No entanto, como demonstrado nas análises de historiadores eclesiásticos contemporâneos, como o Dr. Massimo Fagioli, da Villanova University, em publicações como Commonweal Magazine e em seu livro Pope Francis, Tradition in Transition, 2015, a Igreja Católica não confere qualquer credibilidade oficial à profecia. O próprio Papa Francisco nunca fez qualquer referência a ela. Nas memórias publicadas por diversos cardeais que participaram do conclave de 2013, como as do cardeal Timothy Dolan, em Praying in Rome, 2013, o foco estava nas qualidades pastorais e na capacidade de reforma do futuro Papa, não em profecias medievais contestadas. Imagine as câmeras percorrendo o corredor estreito da Biblioteca Casanatense em Roma, onde na prateleira de obras raras, edições do século XVI, como o Lignum Vitae, são manuseadas com extremo cuidado. É ali que o texto físico da profecia reside, um testemunho mais da tipografia e das crenças da época de Lyon do que de uma visão do século XII. As últimas pesquisas em estudos medievais, como as publicadas na Revue d'Histoire Ecclésiastique da Universidade Católica de Lovaina, continuam a contextualizar Malaquias estritamente dentro da reforma gregoriana e da história irlandesa, sem qualquer menção a dons proféticos desta natureza. O que ninguém esperava era que o exame com datação por carbono 14, se um manuscrito original algum dia fosse encontrado, seria a prova definitiva, mas a ausência deste manuscrito, conforme atestado pela Biblioteca Apostólica Vaticana em comunicações informais a pesquisadores ao longo dos anos, é em si um dado significativo. Diante das evidências incontestáveis, desde a ausência de manuscritos anteriores a Arnold Wion em 1595, até os últimos artigos em revistas acadêmicas de história eclesiástica como a Speculum, a Journal of Medieval Studies, da Medieval Academy of America,
Fica claro que a profecia dos papas atribuída a São Malaquias é muito provavelmente um artefato literário do final do século XVI e não uma autêntica previsão do século XII. E talvez a maior lição seja que, enquanto profecias e mistérios podem cativar a imaginação humana, especialmente em tempos de incerteza, o legado de figuras como o Papa Francisco será julgado não por sua correspondência a uma lista enigmática, mas por suas ações concretas, seus ensinamentos e sua liderança espiritual em um mundo complexo. A busca por sinais no futuro muitas vezes nos distrai da tarefa urgente de construir um presente mais justo e compassivo, um desafio que transcende qualquer profecia. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.